Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo Paul Craig Roberts está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Welcome back, Paul. Isé Stepma. Paul, please hit the like button, helping us reach more people. Paul, por favor, Let me aperte o start, botão Paul, de with curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar, Paul, com o caso da Venezuela. O governo Trump sequestrou o presidente da Venezuela. Mas afinal, o vice-presidente ainda está na Venezuela. A situação não mudou tanto assim quando olhamos para o que está acontecendo internamente. Qual foi o principal objetivo de Donald Trump? Foi algum tipo de mensagem para outros países? Porque afinal, não sei se podemos chamar isso de mudança de regime, já que todo o governo ainda está lá. Apenas Maduro foi removido da Venezuela. Como você entende a situação lá? How do you understand the situation there? Bem, antes de tudo, eu entendo a situação como um ato de ilegalidade por parte do governo dos Estados Unidos, um ato sem lei e vergonhoso, do qual os americanos deveriam se envergonhar profundamente. Isso deveria levar ao impeachment de Donald Trump, porque é uma violação extraordinária, não apenas de todo o direito internacional, mas também da própria lei americana. Essa afirmação que Washington faz, de que todos os países do mundo estão sujeitos às leis de Washington, é absurda. Nenhum outro país jamais fez uma afirmação desse tipo. Portanto, vejo isso como um ato vergonhoso de um governo fora de controle, que não deveria estar no poder. Agora, qual foi o propósito disso? Acho que, como o próprio Trump disse, foi para roubar de volta o petróleo venezuelano. Essa tem sido uma agenda do governo dos Estados Unidos há muitos anos, porque foi na década de 1970 que os venezuelanos nacionalizaram seu petróleo e o tiraram das companhias petrolíferas americanas. E não apenas o petróleo deles, mas também outros recursos. Sentíamos que tínhamos o direito de saquear o país e que eles não mereciam se beneficiar de seus próprios recursos. Então, quando Trump anunciou publicamente que estávamos indo lá para recuperar nosso petróleo, em outras palavras, ele acredita que os bens nacionais da Venezuela pertencem a ele ou aos Estados Unidos. Bem, essa é uma forma de saque ainda mais descarada do que aquela que os Estados Unidos já demonstraram em episódios anteriores de pilhagem de países da América Latina e da América do Sul. Portanto, é um passo muito grande na direção errada. Agora, qual seria o efeito de capturar Maduro? É intimidar qualquer governo que o substitua, para que opere em cooperação com o regime de Trump e permita ser controlado a partir de Washington, assim como Washington muitos países latino-americanos. Washington runs many Latin American countries. The United States runs these countries through. Os Estados Unidos controlam esses países por meio de seus próprios governos, e é isso que Trump está tentando fazer neste momento com a mulher que está servindo como presidente da Venezuela. Agora, ela demonstra resistência. Enquanto isso, os americanos estarão lá, subornando todos os generais, os militares, os tribunais, os juízes, distribuindo centenas de milhões de dólares para criar uma situação em que o governo venezuelano não consiga resistir a cooperar com Washington. Acho que esse é o plano. Se esse plano falhar, não sei se o exército dos Estados tentará invadir o Irã, quero dizer, a Venezuela, invadir a Venezuela. As selvas lá é um país grande. Não nos saímos bem no Vietnã, onde também há selvas. Nós não nos saímos bem no Afeganistão. E uma invasão da Venezuela, muito menos da Colômbia, de Cuba ou do México, está além da capacidade das Forças Armadas dos Estados Unidos e levaria a uma derrota esmagadora. Seríamos dizimados pelo vasto território e pelas selvas. Nunca conseguiríamos concentrar força suficiente. Então eu simplesmente não sei. Pode ser uma aposta da parte de Trump. Ele também pode estar contando com a impressão de que subornou os guardas de Maduro para permitir que isso acontecesse, porque tentativas anteriores dos Estados Unidos de capturar pessoas não tiveram sucesso.
Ele pode esperar que tenham surgido dúvidas na mente dos membros do governo de Maduro, gerando desconfianças mútuas entre eles, que alguns possam ter facilitado o sequestro do presidente e da primeira-dama. Acho que, pelo que sabemos agora, essa é a melhor explicação que posso dar sobre isso. Certamente, Trump não reduziu a pressão que exerce sobre o presidente interino da Venezuela. E ele ainda acrescentou a pressão sobre o presidente da Colômbia, sobre Cuba e sobre o presidente do México. Ele ameaçou todos eles de forma descarada, dizendo ao presidente da Colômbia para, entre aspas, tomar cuidado com a própria pele. Fim das aspas. Bem, isso não é uma forma diplomática de falar. E mostra que a doutrina da hegemonia americana, baseada no militarismo, continua viva e forte em Washington. E que a conselheira de Segurança Nacional, Tulsi Gabbard, estava enganada quando declarou que a era das mudanças de regime promovidas pelos Estados Unidos havia terminado. Ainda não acabou. E como eu disse, acho que a primeira abordagem de Trump para a mudança de regime na América Latina é coagir os governos a servirem aos interesses americanos. Deixá-los no poder, mas garantir que façam o que lhes é instruído a partir de Washington. Se a memória não me falha, e posso estar enganado, parece que é assim que estamos controlando a Argentina no momento. Acredito ter lido isso em algum lugar. Não é algo que eu tenha acompanhado de perto, então não tenho certeza. Mas Washington recentemente assumiu o controle da Argentina comprando a totalidade da dívida nacional argentina. Em outras palavras, eles não conseguiram pagar a dívida, então nós a compramos e a deixamos em algum lugar. E por meio dessa operação, obtivemos o controle. Agora, o que eu li pode ter sido um conto de fadas. Como eu disse, isso está um pouco fora das áreas às quais normalmente presto atenção e sobre as quais costumo falar, então não investiguei. Mas faz sentido. Certamente poderia ser uma forma de Washington assumir o controle da Argentina. O que estamos vendo é uma forma diferente de mudança de regime do que na Ucrânia, onde provocamos uma rebelião. Houve tiros, o governo ucraniano foi instruído a não usar a força. Uma decisão apoiada pelos russos, e o governo acabou sendo derrubado. Mas essa nova maneira de derrubar governos é deixá-los no cargo e torná-los ricos, desde que ajam como nossos agentes. Acho que esse é o novo modo de promover mudanças de regime. Como você vê o papel de Israel no que aconteceu na Venezuela? Por que eles estão tão felizes com o sequestro de Maduro lá? Qual é o jogo deles na América Latina? What is their game in Latin America? Bem, uma resposta para essa pergunta, ou uma possível resposta, é tão controversa que praticamente não pode ser dita. Muitas pessoas, ao longo das décadas, que prestaram atenção às manipulações israelenses, argumentaram, e não posso dizer se estão certas ou não, pois não é uma área que estudei o suficiente para ter confiança em oferecer uma opinião, mas elas argumentaram que o objetivo principal de Israel é destruir os Estados Unidos. Elas veem os Etzel como o grande poder gentil branco que acabará se opondo à dominação israelense, especialmente no Oriente Médio, onde existe o sonho de uma grande Israel. Algumas pessoas afirmaram que os israelenses minaram sistematicamente a sociedade americana. Disseram que os israelenses removeram símbolos cristãos da vida pública. Eles promoveram e incentivaram a pornografia e a promiscuidade sexual, a destruição da castidade das mulheres. Defenderam a misoginia, o casamento misto e o desaparecimento das pessoas brancas por meio do casamento com pessoas negras. Disse que tem controle excessivo sobre a mídia, onde moldam as narrativas, e controle excessivo sobre as universidades, onde determinam o currículo. A principal função das universidades americanas, e de fato de todas as ocidentais, há décadas, segundo afirmam, tem sido a denúncia de suas próprias sociedades. Esses tipos de alegações são uma possível resposta,
que os israelenses estão simplesmente desfazendo os supremacistas brancos de cabelos loiros e olhos azuis, os nazistas, que representam uma ameaça para eles. Outra explicação, menos controversa, é que se estamos em guerra e o complexo militar e de segurança volta a prosperar com lucros, torna-se mais fácil espalhar a guerra. With profits, it's easier to spread the war. And I'm sure they have in mind Iran. E tenho certeza de que eles estão pensando no Irã. Nunca vi nenhum relatório sobre o propósito da recente visita de Netanyahu à Casa Branca, a quinta neste ano. Não vi nenhuma explicação sobre o que foi discutido ou o que decidiram. Talvez eu simplesmente tenha perdido. Você sabe, há tantas coisas acontecendo durante a temporada de festas, é fácil não perceber certas coisas. Mas suspeito que tenha sido mais pressão para atacar o Irã. E como os supostos protestos no Irã estão em toda a mídia ocidental como uma enorme manifestação popular, Trump usou essa imagem da situação no Irã para declarar que se o governo iraniano tomar qualquer ação violenta contra os manifestantes, os americanos vão intervir. E as palavras exatas de Trump foram: estamos travados, armados e prontos. We are locked and lit and ready. Well, it's very easy for Americans to Bem, é muito fácil para os americanos provocarem disparos, assim como fizeram em Kiev durante a Revolução da Maidan. Eles podem muito facilmente provocar disparos no Irã. E então isso se torna a desculpa de Trump. Do ponto de vista de Israel, que é extremamente militarista, ter os Estados Unidos também militaristas só joga a favor deles. Vi outro dia que o canal 12 de Israel, uma fonte de notícias israelense dentro de Israel, informou que o governo israelense havia colocado o exército em alerta para uma possível guerra contra os Houthis, contra o Líbano e contra o Irã ao mesmo tempo. Eles estavam se preparando para uma grande ofensiva contra todos os oponentes muçulmanos restantes à dominação israelense do Oriente Médio. Agora, esse é um relatório de notícias israelense. É incomum que Israel revele suas intenções dessa forma. unusual for Israel to tip its hand like that. And it could well be E pode muito bem ser que eles tenham assumido o risco de revelar suas intenções para preparar o povo americano a apoiar Israel. Então, o que temos hoje, em resumo, é os Estados Unidos criando a imagem de uma tirania no Irã, com milhões de iranianos supostamente nas ruas, exigindo a derrubada de seu governo. O regime Trump também criou a imagem de que México, Cuba, Colômbia e Venezuela estão todos envolvidos em um ataque de narcóticos contra a juventude americana. Um esforço para destruir nosso país. E que precisamos tomar medidas enérgicas contra esses países latino-americanos que estão nos atacando com drogas. that are attacking us with narcotics. So it's clearly Então é claramente uma abordagem militarista. in addition. Além disso, temos a declaração recém-feita por Stephen Miller, o principal porta-voz do regime Trump para a política externa americana, de que era a posição oficial do governo dos Estados Unidos que a Groenlândia pertence aos Estados Unidos e que nenhuma nação pode fazer nada para impedir a anexação americana da Groenlândia. Bem, a Groenlândia, é claro, faz parte da Dinamarca. A Dinamarca é membro da OTAN. Pelo Tratado da OTAN, o governo dos Estados Unidos está comprometido em defender a integridade da Dinamarca. E, no entanto, aqui está Trump dizendo que tem o direito de roubar parte da Dinamarca. Saying he has the right to steal part of Denmark. Now, it's possible that the Agora, consequence of é this possível que as consequências disso destruam a OTAN. is also possible. Também é possível que, se Trump seguir em frente, apesar da oposição, até mesmo do Estado fantoche americano, o Reino Unido, onde o primeiro-ministro Starmer se manifestou contra os Estados Unidos, roubarem parte da Dinamarca, é totalmente possível que os europeus percebam que Trump não está satisfeito apenas em saquear a América do Sul. Ele pretende saquear a Europa também. E então, teste acontecer. Then what could happen? A Europa poderia se aliar à Rússia para obter proteção com os Estados Unidos. Nagors, is it port up smalls at Intwaro? Now, this sounds far-fetched, but it's entirely possible. Trump shows such disdain
Trump demonstra tanto desprezo por seus próprios aliados que não podemos esperar que eles tolerem isso para sempre. Não podemos esperar que eles não se perguntem o que a OTAN significa quando os Estados Unidos atacam um membro da OTAN cuja integridade se comprometeram a proteger. Agora, como se pode ver, a possibilidade de as coisas darem muito errado na OTAN é real. E como é que ninguém no governo Trump disse, ei, e quanto a isso, e quanto àquilo? Como isso vai se desenrolar para nós? Isso mostra o controle do poder judaico. Stephen Miller é judeu. A esposa dele é judia. Recentemente, ela postou uma foto online, um mapa da Groenlândia coberto por uma bandeira americana. Map of Greenland draped in an American flag. And Miller, E Miller, que é considerado o arquiteto da agenda de Trump, afirmou de forma inequívoca que a posição oficial do governo Trump é que a Groenlândia pertence aos Estados Unidos. Bem, para encerrar, como isso parece para o Kremlin, tão comprometido em negociar a paz com Trump? Como o Kremlin pode continuar se iludindo achando que pode negociar com Trump, que se voltou contra um aliado da OTAN, que se voltou contra 4 governos na América do Sul? Em algum momento, os russos vão ter que perceber que estão em guerra e que toda essa conversa de paz não passava de uma grande enganação. E se continuarem caindo nessas aparentes ilusões, sua história, their history. Paul, do you think that the Paul, você acha que você mencionou a Groenlândia, a Venezuela e Cuba? Nós sabemos que eles estão falando sobre o México. Isso vai se estender ao Canadá também? gonna go to Canada as well? You know, I think sabe? Eu acho que se os Estados Unidos incorporassem o Canadá, supondo que conseguissem fazer isso, e se os canadenses realmente passassem a fazer parte do país, com direito a voto, seria o fim do Partido Republicano. Seria o fim de Trump, ou dos republicanos trumpistas, porque os canadenses estão muito mais à esquerda do que a população americana. Eles são como os democratas mais radicais, os woke, e certamente são a favor da imigração sem restrições. Então, todo o equilíbrio eleitoral entre republicanos e democratas nos Estados Unidos seria destruído. O Canadá seria em sua maioria de eleitores democratas, e os republicanos simplesmente deixariam de ocupar cargos. Portanto, se fizerem algo tão estúpido, terão cometido suicídio político. then they will have committed suicide. And perhaps they are that stupid. It's very E talvez eles sejam mesmo tão estúpidos. É muito difícil encontrar qualquer sinal de inteligência no governo dos Estados Unidos. Eu realmente não vi nenhum desde Reagan. Houve um pouco durante o governo de George Herbert Walker Bush, mas foi a última vez que vimos alguma inteligência no governo americano. O governo Clinton foi totalmente desprovido de inteligência. O mesmo vale para os governos de George W. Bush, Obama e Biden. E agora Trump está mantendo essa mesma tradição de agir de forma pouco inteligente. Um comportamento tão consistentemente ruim por tantos anos, eu acho, fará com que o resto do mundo se torne etético aos americanos. Eles simplesmente dirão, essas pessoas enlouqueceram. São perigosas. É um estado fora de controle. Precisamos nos proteger deles. insulate ourselves against them. We'll see how much protests. Vamos ver quanto protesto haverá nas Nações Unidas e na Europa contra o sequestro de um chefe de Estado. Se tudo se acalmar, se forem feitas todo tipo de desculpas e isso for aceito, então o próximo acontecimento será pior. Mais cedo ou mais tarde, isso pode ter um impacto. Mas não posso dizer que a política externa americana esteja neste momento em um rumo esperançoso. Está em um rumo de guerra, destruição, maldade. A destruição do conceito de que existe um Ocidente moral. Você sabe, o Ocidente há muito justifica sua dominação com base na ideia de que obedece às leis, respeita a verdade e pratica a justiça. Pois bem, não vemos nenhum sinal disso. E tudo isso tem o efeito de corroer qualquer tipo de base moral ou justificativa para as pretensões do Ocidente de dominar. For the West claims to dominate. Paul,
Paul, quando as administrações Biden ou Trump falam sobre a Venezuela, elas geralmente dizem que o país está nas mãos da China, da Rússia e do Irã. Quem era o principal alvo na Venezuela? Era a China, o Irã ou a Rússia? Se você fosse avaliar, apontar o principal alvo na Venezuela, o governo estrangeiro que mais preocupava os Estados Unidos, qual país estava causando mais problemas para os Estados Unidos na Venezuela? None of them. That's just the propaganda. Nenhum deles. Isso é apenas propaganda que o governo usa para associar a Venezuela aos nossos inimigos mais perigosos, Rússia, China e Irã. É uma forma de fazer o povo americano aceitar o que o regime Trump fez na Venezuela e o que pretende fazer. Você perguntou sobre o principal alvo. Trump nos disse há algum tempo, e repetiu várias vezes desde então, o principal alvo é o petróleo. Não apenas o petróleo da Venezuela, mas agora há um novo campo de petróleo descoberto na fronteira da Venezuela com outro país. É enorme. Esse é o alvo de Washington. É o petróleo. As referências à China, ao Irã e à Rússia servem apenas para fazer os americanos pensarem que nossos inimigos estão lá, como os soviéticos estavam em Cuba, instalando drones e mísseis para atacar os Estados Unidos. Putting in drones and missiles to attack America. That was one of the claims, Essa era uma das alegações, sabe, que nossos três inimigos tinham uma fábrica de drones na Venezuela. Temos tantos inimigos que acabo me confundindo. A alegação era que nossos três principais inimigos tinham essa fábrica de drones na Venezuela, onde produziriam drones e mísseis para atacar os Estados Unidos. Então, novamente, isso faz referência a Cuba, aos mísseis soviéticos indo para Cuba, e toca em velhos botões, velhas feridas. E todo mundo diz, sim, verdade report, posicionat urethro, tam 5 fedams yumtuber, smite-mal, sitsem, hath. US. So it fits. That's what it is, Nemo. It's not. Look, we've done Olha, já fizemos praticamente tudo o que podíamos com sanções contra a Rússia e sanções contra o Irã. Realmente não podemos sancionar a China, porque eles podem nos sancionar de volta com mais força. Mas estamos fazendo o possível para provocá-los ao anunciar que vamos vender a Taiwan centenas de mísseis capazes de atacar cidades chinesas. Bem, qual é o objetivo dessa provocação? É causar conflito. Então, o que o mundo enfrenta? Não apenas o governo chinês, não apenas o governo iraniano, não apenas o governo russo, é que o mundo inteiro está diante de um cenário em que o conflito se tornou o principal objetivo da política externa dos Estados Unidos. E todos esses governos precisam parar de fingir que importa o que eles dizem. That it matters what they say. Washington could care less. Washington não se importa nem um pouco com o fato de o Kremlin não aprovar a captura de Maduro. Washington também não se importa com o fato de os chineses se oporem à instalação de mísseis em Taiwan. Eles precisam perceber que palavras não significam absolutamente nada para Washington, apenas ações, que eles parecem pouco dispostos a realizar. Então, eu realmente não vejo nada que impeça isso, a não ser a possibilidade de que roubar a Groenlândia da Dinamarca possa desmantelar a OTAN e causar um realinhamento da Europa com a Rússia. Isso pode acontecer, mas não vai acontecer imediatamente. E enquanto isso, todo tipo de ação violenta, segundo Trump, vai ocorrer. According to Trump, are going to take place. He said, we have to do something about that woman in... Ele disse, temos que fazer algo sobre aquela mulher no México. Ele está falando da presidente judia do México. É uma mulher judia. Ele disse ao presidente da Colômbia que ele está na lista de alvos. Disse o mesmo a Cuba. Ele afirma, temos que ir e resgatar aqueles pobres cubanos que estão sofrendo dificuldades econômicas. Sim, eles estão, mas não por causa do governo deles. Por causa das sanções americanas, os cubanos estão enfrentando dificuldades. Então, eu não entendo como, diante da demonstração flagrante que os Estados Unidos mostraram ao mundo, nos primeiros 6 dias do novo ano de 2026, alguém pode esperar um desfecho pacífico em qualquer lugar. Anyone can expect a peaceful outcome anywhere. It's not going to happen. And all of these peace Isso não vai acontecer.
E todas essas negociações e conversas de paz é tudo bobagem. É o falatório de tolos e idiotas. Assim como o suposto cessar-fogo de Trump em Gaza, nunca houve cessar-fogo algum. Milhares continuam morrendo todos os dias. E o mundo encobre tudo isso com fingimento, porque não quer encarar a realidade. Não acho que Putin queira encarar a realidade. Não acho que os chineses queiram. Não acho que a liderança iraniana queira. É desconfortável. Esses strays inimiliter estão presos com ilusão para fazer. Self-delusion, so they don't have to do anything. Paul, you've mentioned the main goal was Paul, oil. você mencionou que o principal objetivo era o petróleo na Venezuela. Vamos supor que seja esse o caso. Como isso vai se desenrolar? Porque, afinal, os Estados Unidos querem dominar o mercado de energia. Veja o Oriente Médio. Todos esses estados árabes estão sob o controle dos Estados Unidos neste momento. A Venezuela entra no jogo do lado deles, servindo aos interesses dos Estados Unidos. Então, as únicas fontes de energia agora são o Irã e a Rússia, que não estão sob o controle dos Estados Unidos. E o que isso significa para o Irã, para a Rússia e para a China? Para o Irã, isso significa uma nova guerra contra o país, e isso significa que a guerra na Ucrânia vai continuar. Vamos ver a continuação da guerra na Ucrânia? Ou, talvez, além disso, uma nova frente contra a China em Taiwan. Bem, eu acho que antes de tudo, deixe-me dizer que não se trata apenas do petróleo. São todos os ativos da Venezuela. Eles têm muitos recursos naturais e os Estados Unidos pretendem tomar todos, assim como fizeram antes da década de 1970. Quanto à sua pergunta sobre o mercado de petróleo, eu acho que, primeiro, os Estados Unidos ainda não têm controle sobre o petróleo venezuelano. Trump declarou que as empresas petrolíferas americanas estavam voltando à Venezuela para que nós novamente roubássemos o petróleo venezuelano. Mas isso ainda não aconteceu. Então, no momento, a produção de petróleo da Rússia, a produção de petróleo do Irã, isso representa uma porcentagem muito grande do suprimento mundial. É certamente suficiente para a Rússia, o Irã e a China. E se algo acontecer e não conseguirmos o petróleo da Venezuela, paciência. Mas o problema é que bloqueamos o transporte marítimo de levar o petróleo venezuelano para fora do país. Veja, já confiscamos 1 ou 2 petroleiros cheios de petróleo que os chineses já tinham pago. E Trump diz, vamos vender o petróleo. Bem, agora roubamos da China. Isso é provocativo, não é? Pegamos um navio cheio de petróleo que os chineses pagaram. Como você sabe, pelos anos em que conversamos, minha crítica recorrente à forma como Putin conduz a guerra, ou o conflito, na Ucrânia, é que, ao tolerar um conflito sem fim, que a Rússia poderia ter encerrado em uma semana, agora ele está entrando em seu 5º ano. Ele criou todo tipo de oportunidade para o Ocidente se envolver. E quanto mais eles se envolviam, mais provocações surgiam, e essas provocações aumentavam em gravidade, a ponto de, recentemente, os Estados Unidos terem tentado assassinar Putin em sua própria casa. Portanto, está bem claro que eu estava certo ao dizer que as provocações, nunca respondidas pelo Kremlin, aumentariam e se tornariam cada vez mais sérias. O mesmo aconteceu com o Irã. O Irã, em vez de tomar iniciativa, apenas reage aos ataques. A iniciativa está sempre nas mãos de Israel. The initiative is always in Israel's hands. This shows a government that cannot comprehend reality. Isso mostra um governo que não consegue compreender a realidade. E a China deve saber, desde que alguma administração anterior, não me lembro qual, reverteu de fato, não legalmente, mas de fato, a política do presidente Nixon do início dos anos 1970, segundo a qual existe apenas uma China e Taiwan faz parte da China. Isso foi revertido. E agora estamos agindo como se Taiwan fizesse parte dos Estados Unidos, como se tivesse que ser defendida pela Marinha Americana e pela instalação de mísseis americanos. A China tinha que ver isso chegando, a menos que fosse totalmente irrealista.
Como alguém poderia não perceber que isso estava acontecendo? Que isso iria acontecer? Então, qual será o próximo passo após a inação? So what will the next step be from inaction? So far, Até agora, depois de anos das provocações mais graves, nem a Rússia, nem a China, nem o Irã admitem que isso esteja acontecendo. Portanto, não podemos descartar completamente a possibilidade de sucesso de Trump. Se observarmos o quão despreparados estão seus alvos, apesar de anos de alertas, eles ainda não estão prontos para agir. years of warning, they're still not prepared to act. Well, when Stephen Miller Bem, sees quando this, Steve Miller vê isso, ele dá sinal verde. Ataque em todas as frentes. Não há nada ali. Eles não percebem que estão em perigo. they don't realize they're in danger. So, Então, sabe, eu realmente não deveria estar rindo. E não estou rindo da falta de seriedade da situação. Estou rindo de como é terrível que algo possa se desenvolver assim, e nem mesmo os próprios alvos consigam perceber e tomar uma atitude. Acho que todos os três países precisam de um Alexandre, o Grande, ou um Napoleão, ou um Robert Lee. Eles precisam de alguém que veja a situação e tome a iniciativa. E eles não têm isso. and they don't have it. Yeah. Yeah. Thank you so much, Paul. Muito obrigado por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Well, Bem, thank you, Nima. Obrigado, Nima. E nada, tenho certeza de que pelo menos alguns espectadores acham isso Some oscuro. viewers will think I'm crazy. No. I think your Acho que seus pontos fazem total sentido, pelo menos para mim. E esses países deveriam realmente considerar a seriedade do que está acontecendo. Sabe, o tempo todo, em tudo. Everything. And still, there's no mutual security. E ainda assim, não existe um acordo de segurança mútua entre Rússia, China e Irã. Apenas anunciar isso já pararia tudo imediatamente. Eles não têm a inteligência para fazê-lo, e a ausência de tal acordo de segurança garante uma guerra mundial. Of this security agreement guarantees a world war. Até a próxima. Yeah. Thank you. Obrigado, Paul. Até a próxima semana. Tchau. Bye. Look Estou ansioso por isso. Até logo.